Existe uma regra na hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência de interpretar a Bíblia. Existe uma regra na hermenêutica que diz assim: para quem Deus falou? Para quem falou? Ou ele está falando com Israel, ou ele está falando com a igreja. Então eu vejo assim, muitos irmãos assim, dizendo: nós estamos vivendo no princípio das dores. Olha, irmãos, a gente tem que observar o contexto de Mateus 24. Mateus 24, do início do capítulo até o versículo 14, está falando da metade da tribulação, são 3 anos e meio. Ou seja, Jesus já arrebatou a igreja ali. Então, quando a Bíblia diz assim, todas essas coisas são o princípio de dores, e quando a Bíblia diz assim, ouvireis de guerra e de rumores de guerra, está falando com a nação de Israel. Por que é o princípio de dores? É o princípio de dores para Israel, porque é os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Israel vai sofrer bastante na tribulação. Israel vai pagar um preço muito alto por ter rejeitado Jesus ainda na tribulação. Então é as dores de parto para o nascimento do Messias. Quando a Bíblia diz todas essas coisas são princípio de dores, está falando com a nação de Israel e não com a igreja. A igreja, ela está vivendo a fase de Laodiceia. A igreja não está passando por princípio de dores. Pelo contrário, a igreja está muito acomodada, tranquila. Muitos pastores aí não estão nem aí para o arrebatamento, não prega arrebatamento, não prega apocalipse, só está pregando o reino aqui, está pregando a teologia da prosperidade. Então o que nós estamos vendo agora é um cenário de preparação para a grande tribulação. Quando a Bíblia diz assim, e ouvireis de guerra, então o que a gente está vendo? Rumores de guerra, e ouvireis de guerra, guerra na faixa de Gaza ali, guerra de Israel com o Hezbollah, a guerra lá da Ucrânia. E quando fala rumores de guerra, a Coreia querendo atacar, a Coreia do Norte querendo atacar a Coreia do Sul, a China querendo atacar Taiwan. Mas essas coisas são o princípio de dores. Dores de quem? Da igreja? Não, dores de Israel. Por quê? Porque é os 3 anos e meio. É os 3 anos e meio da tribulação. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Isso aí é fato. Então, quando a igreja for arrebatada, aí inicia-se os 7 anos finais do governo humano na Terra. Surge um líder mundial e ele faz uma aliança de 7 anos. Então Jesus fala assim, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então o que a gente está vendo agora é um cenário, é um prenúncio do que ainda está por vir. Aí quando Jesus fala assim, mas essas coisas ainda não mas ainda não é o fim. Quando Jesus fala assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores, é as dores de Israel. Israel vai pagar um preço muito alto pelo fato dele ter rejeitado o Messias. Porque o Messias, ele só vai nascer para Israel no final da tribulação. Zacarias 12:10, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, meus irmãos, esta é a regra. Para quem falou, quando fala assim, todas essas coisas são princípio de dores, está falando com Israel e não com a igreja. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo aí, por gentileza. Vamos esclarecer as pessoas a realidade.